A gente acabou de tomar 4-1 pro Palmeiras. E eu, sinceramente, rapaziada, acho que isso é um resultado que a torcida do Vasco mereceu em certo ponto. Mas que a diretoria mereceu muito. Mas mereceu muito. A gente tá tomando um 4-1 que não foi resultado que foi feito de agora, rapaziada. Certamente não foi resultado que foi feito de agora. Esse resultado foi feito desde o início do ano, quando a gente perdeu nossos três principais pilares. O Verratti, o único que eu concordo. Por quê? Porque ele já estava sem decadência. Hoje ele tem mesmo gols no Paraguai do que o Spinelli tem hoje no Vasco, então já mostra que ele estava assim numa decadência. Os últimos 20 jogos do Vasco ele tinha feito 3 gols, mas tinha entregado 26 gols no ano passado. Então, se você vai tirá-lo, é bom você recuperar esses gols. Além do mais, recuperar os gols que o Rayan fez, que também foram 26, totalizando os dois fizeram 50 gols. E o do Coutinho, que era quem fazia a engrenagem rodar. Nós perdemos as 3 principais contratações. E a diretoria contratou tão mal, mas tão mal, que eu sinto que se um flamenguista fanático tentasse pegar o dinheiro do Vasco, ele faria a mesma coisa. A mesma coisa. Isso, pra mim, é praticamente tanta incompetência que quase parece ser uma sabotagem que foi feita com o Vasco. Uma sabotagem. Então a gente chega no momento que o Vasco toma 4-1 do Palmeiras e no último jogo tomou 3-0 do Santos. 3-0 do Santos. Ou seja, em 2 jogos a gente fez 1 gol e tomou 7 gols em 2 jogos. E isso é um tapa na cara muito da torcida também, que se gabou de ter demitido o Renato Gaúcho, de que agora daria certo com o português. E eu quero deixar bem claro a vocês que eu não estou aqui criticando o português. Eu acho, inclusive, que o português não tem culpa pelo Vasco. Assim como eu falava que o Renato também não tinha culpa, que a culpa estava nas contratações, e parece que vocês finalmente estão olhando que a culpa maior é da diretoria. Só que a torcida perde tempo vaiando o Coutinho, vaiando o Renato Gaúcho, vaiando treinadores, quando o fundo do fundo, o problema sempre esteve no elenco. Este ano, pelo menos, sim. Ano passado, eu já acho que o elenco podia render mais. Mas esse ano sempre esteve no elenco. Só que a torcida não cobra quem deve ser cobrado. O Vasco gastou já 200 milhões em contratações pro ataque. E tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Vocês acham isso normal? Vocês acham tão normal a gente ter tantas chances para fazer gol e não conseguir fazer? Vocês acham isso normal? Porque eu, sinceramente, não consigo normalizar. Muita gente diz, quando eu critico, fala, volta com a 777, você merece o salgado. Não, não mereço, porque eu criticava todos eles. Mas se você não critica um porque acha os outros piores, então você não merece o Vasco. Você torce por presidente, torce por dirigente. Pra mim, quem tiver no Vasco, e se tiver fazendo mal trabalho, vai ser cobrado. Sendo eu, meu pai, minha mãe, ninguém. Quem me importa é quem tá no Vasco. O Pedrinho entrou, comemorei, fui a favor. No começo tava fazendo coisas boas, gostei. Falava entrevistas boas, gostava. Hoje tá fazendo um trabalho ruim e eu estou cobrando. Porque eu nunca vi na minha vida uma direção ter tanto dinheiro para gastar e gastar tão mal. É a direção da história do Vasco que mais gastou dinheiro em contratações em todos os tempos. Se eu só tirar aqui da cola, do debate da Band, que eu quero ver o debate presidencial, só para, né, vai que eles cortam o meu canal da vida. Enfim, eu nunca vi alguém fazer isso. Gastar 300 milhões de contratação para você ter um time de 19º colocado, penúltimo colocado no Brasileirão. Eu já passei por vezes que a gente quase não caiu, de que eu entendia, pô. A gente quase não cair e não tem o que fazer, porque a gente não tinha dinheiro pra contratar, porque a gente não tinha o que fazer. A gente disputava os jogadores com outros times sem poder gastar dinheiro, ou seja, a gente pegava jogadores que estavam sem time, ou que estavam sendo deixados de lado pelo outro time, estavam fins de contrato, e não podia pagar muito salário, nosso teto salarial até recentemente 350 mil. Aí sim é difícil você montar o time, e eu entendo que a única fórmula seria, de fato, você brigar para não cair até esperar momentos melhores. E se mantendo na Série A, ganhando mais dinheiro, pega uma Sul-Americana, pega uma Liberta e vai ganhando dinheiro. O Vasco desse ano, ele teve a situação mais confortável de todos os tempos, porque, por exemplo, os outros presidentes pegavam o Vasco logo após a gente cair. Ou seja, tinha que montar um time do zero na Série A sem ter dinheiro. Essa diretoria pegou o Vasco já na Série A. Pegou o Vasco já com o time base forte. E se vocês não acham que o time base era forte, deixa eu falar pra vocês. Goleiro Lajardim, que se permanece até hoje. A zaga, de fato, era desastrosa, mas continua desastrosa. Os laterais, era Piton e PH, que foram os laterais titulares por toda a diretoria. E hoje vocês podem sim falar que o Piton tá horrível, mas 25, 24 e 23 ele foi muito bem. Então, durante a gestão ele foi muito bem. O meio-campo era Payet na época. O Coutinho foi uma boa contratação, mas foi ele que se trouxe. E o atacante era o Verratti. Aí teve o Rayan, por exemplo, da base, o Cambarcos também vieram para ajudar. Mas já tinha uma base a ser montada. Tinha o Gabriel Peck também, quando eles assumiram, mas foi vendido depois. Então, assim, já tinha uma base. Você tinha uma base. Quando você tem uma base, você só tem que ajustar. O time já era um time de Série A. Tinha o Paulinho Paula muito bem. Tinha o Jair de volante muito bem. Até os reservas eu gostava mais. Só que cagaram tudo. Vocês não conseguiram ajeitar. Eu lembro que em 2024, cara, eu comemorei, o Pedrinho vi. A gente estava numa semifinal de Copa do Brasil. Semifinal. E eles chegaram para a janela deles. Ele chegou criticando a 777, falando que, corretamente, inclusive, de que eles superfaturavam salários,
de que eles contratavam jogadores a peso de ouro, falando um monte de coisa e saiu fora. Tudo era verdade, mas ele fez a mesma coisa e, quem sabe, pior. Porque ele chega no Vasco e aí ele faz 3 contratações, sendo que a torcida precisava de ponta, porque a gente perdeu nossos pontos, o Adson machucou, a gente estava sem ponta nenhum. O Pumita estava de ponta e o outro era o Emerson Rodrigues, horroroso. Não, aí que tá, não era o Emerson Rodrigues. A gente não tinha pontas. Tinha o Verrete, resolveram, mas precisava de pontos para ajudar. E precisava de zagueiros, nossa zaga era Léo Pelé e Michael. Ele, durante toda a janela que ele teve, falando que ia resolver isso, contratou Jean David, contratou Emerson Rodrigues e contratou Maxime Domingues. E sabe quanto dinheiro ele gastou com isso? 50 milhões. E nesses 50 milhões que ele gastou, rapaziada, o Vasco não resolveu nenhum problema e chegou para a semifinal de Copa do Brasil precisando de contratações, tendo Léo Pelé ainda na zaga, o ataque continua a mesma coisa, e todo o time titular foi montado por 77 base. Todo, ele não conseguiu um titular. Um titular. A primeira vez nesse ano que o elenco é majoritariamente composto por jogadores que o Pedrinho trouxe, é um fracasso. 19º colocado, só está atrás da Chapecoense. Times como o Remo, que não investiram um centavo, não tem um tostão no bolso, estão na frente do Vasco. E isso sim é muita incompetência da diretoria. Você gastar 300 milhões, ser diretor que mais gasta dinheiro na história, falando que entendem de futebol, falando tudo, para ficar atrás do Remo, isso é vergonhoso. E muito é por culpa da torcida, sim. Porque vocês não cobram, vocês vai o Coutinho, vocês vai o Renato, mas nunca cobram da diretoria, cara. Você cobrar da diretoria não quer dizer que você tá contra o Vasco. Com todo respeito, muita gente me pede para fazer vídeo sobre o BAP, para fazer vídeo sobre a oposição. Gente, o problema do Vasco hoje tá quem tem a caneta. Porque se o BAP vem pro Vasco, o BAP ia lá, ia gastar 200 milhões de atacante e ter pior ataque do campeonato. O BAP ia gastar 300 milhões, gastar todo o nosso dinheiro e montar o time para ser rebaixado. E é exatamente isso que o Pedrinho tá fazendo. Então por que eu vou me perguntar quem tá lá fora, se quem tá aqui dentro, se diz vascaíno, se diz amar, tá fazendo merda? Como eu vou me preocupar com quem tá lá fora? Eu não consigo. O problema hoje do Vasco é quem tá lá dentro. O Lamarca tem que vir. Assim, se o Pedrinho faz uma venda boa, e tomara que faça, porque neste momento todas as contratações que ele fez, ele pegou parcelados. Então vai ter que pagar no futuro. Ele não pagou. Vai ter que pagar no futuro. Ele fez uma RJ, ou seja, vai ter que pagar no futuro. Ele pegou já 300 milhões em empréstimo, fora as outras dívidas contraídas. Então, assim, se não pega a Crefisa, fale. Então tomara que a venda seja boa. Não só para pagar dívidas, mas para fazer um time competitivo, coisa que ele não consegue fazer. Se essa venda for boa, ele vai fazer uma venda boa e tem que ser muito agradecido por isso. Mas os 3 anos de gestão, futebolisticamente falando, foram horrorosas. Foram desastrosas. Foi sustentado a maior parte do tempo por jogadores que não foram dele, como o Ryan sustentou o trabalho dele, o Verrete sustentou o trabalho dele, o Piton sustentou o trabalho dele, o Léo Jardim, todas as cobranças de pênalti sustentou o trabalho dele. Todas as classificações, todas as fases boas de Copa do Brasil foram com jogadores que não foi ele que contratou, porque ele futebolisticamente falhou. Ele é fraco. E a torcida tem que cobrar muito para que, quando a Crefisa vier, expulse eles da parte futebolística. Se o Lamarca fala que só confio nele para fazer a venda porque eu acho ele honesto, tudo bem. Faça a venda com ele, mas está no estatuto que eles não podem continuar na gestão, eles são fracos. Foram 3 anos de gestões fracas. Assim como foi o Campelo, assim como foi o Sangalo, o Salgado também foi fracos. Só que eles não tinham como pedir empréstimo, só que eles não tinham lei da SAF ainda para vender. O Salgado teve e vendeu mal, foi cobrado por isso, eu mesmo cobrei. Hoje o Pedrinho pode sim vender bem, mas a gestão não vai ser boa por causa disso. A gestão de 3 anos que ele teve foi de fazer o Vasco ser o 10º ano colocado. Então hoje eu não consigo culpar um juiz que veio e fala, cara, vocês já pegaram 150 milhões de empréstimo, estão em recuperação judicial, querem pegar mais? Mas o time vai pagar as contas. Isso é o nosso pensamento, imagina o pensamento de um juiz. Cara, você está em 10º ano colocado, você torrou dinheiro, você gastou mais dinheiro com contratações que com dívidas não consegue mesmo assim sustentar, não consegue mesmo assim não cair. Porque um juiz, sinceramente, ele não vai pensar na parte esportiva, como a gente pensa, como nós torcedores, a gente quer logo esse empréstimo de 150 milhões a mais, porque a gente é torcedor, a gente quer se livrar dessa situação. Mas o juiz não pensa dessa forma, rapaziada. Não pensa. O que o juiz pensa? Pô, que competência. E de fato tem. A torcida tinha que cobrar mais. Essa é a grande verdade. Vocês cobram pouco. Vocês colocam o presidente acima do clube. E isso não está certo. O trabalho do Pedrinho até o momento é vergonhoso. É vergonhoso. Vocês preferem culpar influências como eu que cobram, que falam que o trabalho é vergonhoso, do que de fato cobrar a diretoria que tem caneta. Porque sabe o efeito que eu tenho no Vasco? Zero. O efeito que eu tenho no Vasco é zero. O problema é de quem tem caneta. Não podemos nunca normalizar o que foi feito essa janela. 200 milhões só em ataque. E é o pior ataque do campeonato. A torcida ainda se enxerga como Avaí. Esse é o grande problema. Porque se o Vasco faz um milagre de não cair, não é pra comemorar. Isso não é uma coisa que se comemore, rapaziada. Eles vão comemorar não cair até quando? Enquanto o Botafogo jogou Liberta Brasileiro, o Fluminense jogou Liberta. Todo mundo ganhando título, o Flamengo ganha título todo ano e vocês comemorando que não vão cair de novo. O Vasco é o 5º time que mais gastou no Brasil. 5º time que mais gastou no Brasil. É o penúltimo colocado e vocês se contentando com não cair. Era pra essa torcida estar revoltada, era pra ter protesto todo jogo, mas protesto contra a diretoria. O único protesto que vocês fizeram foi a favor deles.
Isso não faz sentido. Protesto tem que ser contra a diretoria, o que estão fazendo é vergonhoso, é ridículo, é um trabalho horroroso. É um trabalho tão ruim que parece sabotagem. Se fosse um flamenguista fazendo, não conseguiria fazer pior. Futebolisticamente falando, essa é a verdade. Se o flamenguista tenta fazer o que estão fazendo com o Vasco hoje, ele não consegue de tão ruim que está sendo o trabalho. Parece sabotagem. Mas não é sabotagem. São gente que fracassou no Volta Redonda, foram expulsos, fracassaram no Tigres, foram expulsos e tentaram sorte no Vasco, porque o sonho deles sempre foi esse. Mas mostraram que nem no Vasco, com dinheiro, eles conseguiram. Fracassaram também. É vergonhoso o que está acontecendo no Vasco hoje, e a torcida não cobrar é mais vergonhoso ainda. Era para ter protesto todos os jogos em São Januário. Não cair não é nem obrigação, é muito menos do que isso. Não cair é o básico para quem gastou dinheiro que não gastou. O Vasco tinha quinto time que mais gastou. Na gestão Pedrinho, a gente foi top 7 que mais gastou ano após ano. E a gente não foi top 7 nenhum ano. Ele vai mais um ano conseguir sem ter participado da Libertadores uma única vez. Sem ter disputado a Libertadores uma única vez. Vocês acham isso normal? Porque chegou no mata-mata com jogadores decisivos, por causa de jogadores decisivos que nenhum deles foi ele que trouxe. Vocês acham isso normal? É vergonhoso. O trabalho do Pedrinho é vergonhoso. E muitos influencers não falam disso porque eles dependem disso para sobreviver. A torcida quer ouvir coisa bonita. Mas não tem coisa bonita para falar agora. Se tivesse, eu seria o primeiro a dizer. Nesse momento, o trabalho de um vascaíno é cobrar antes de qualquer coisa. Um vascaíno, nesse momento, tem que cobrar primeiramente e qualquer outra coisa em segundo plano. Apoio a gente sempre teve. A cobrança falta um pouco. Sempre faltou, na verdade. Apoio a gente sempre teve e vai ter. Os estádios vão continuar lotados. Mas a cobrança tem que vir mais. Porque o dirigente tem que entender que não cair não é mais que obrigação pra gente, porque isso uma torcida do time grande faz. Todas as torcidas cobram, menos a nossa. O que falta para nossa torcida é a cobrança. Entenda isso de uma vez. Esse resultado aí é culpa da diretoria, completamente. Mas culpa da torcida também que não cobra ela. Comece a cobrar, rapaziada. Pelo amor de Deus, isso é vergonhoso o que vai acontecer no Vasco.